Boa noite a todos. Boa noite a todos. É com grande satisfação que a Comissão Especial de Concessões e Parcerias Públicas e Privadas da OAB, Seção Espírito Santo, realiza o evento Concessão de Parques, Aspectos Jurídicos e Econômicos. Hoje nós estamos representados aqui pelo vice-presidente Roberto Moraes. Muito obrigado, Roberto, por essa iniciativa da comissão. E o nosso painel é formado por três grandes especialistas do tema: Daniara Borda, que é sócia do escritório Milano Valença Advogados Associados, atuante na área de direito administrativo, com ênfase em concessão de parques, mestranda em direito público pela FGV São Paulo, especialista em processo civil, graduada em direito pela PUC do Paraná. Adriana Marques, sócia da BF Capital Assessoria, engenheira química graduada pela UFRJ, com MBA em Finanças Corporativas pelo IBMEC, Rio de Janeiro. Nos últimos anos, ocupou cargos executivos na gestão de risco, bem como operações estruturadas em bancos de investimentos. Ainda conta com experiência em áreas relacionadas à assessoria em MBA, em MA e em relações com investidores. Adélio Demeterco, administrador, diretor executivo do Grupo Cataratas em Foz do Iguaçu, com mais de 25 anos de experiência em gestão de hotelaria e atrativos turísticos, principalmente unidades de conservação. Participou da implantação das operações da Catarata Iguaçu S.A. no Parque Nacional do Iguaçu e no Marco das Três Fronteiras. Muito obrigado mais uma vez, em nome da comissão. Hoje o tema é riquíssimo, principalmente para o Estado do Espírito Santo, que está aí modelando a sua primeira concessão de parque. Aí talvez vai ser lançada no ano que vem ou ainda esse ano. E é um debate que atrai bastante a atenção da sociedade civil e da classe dos advogados para um nicho aí a ser bastante explorado nos próximos anos. Muito obrigado. Vou passar a palavra para a Daniara, que vai nos fazer a nossa primeira apresentação. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite e espero poder contribuir com o aprendizado, enfim, desse tema, né? É tão importante aí para o setor, né, de infraestrutura e desenvolvimento do nosso país. Vou agora compartilhar aqui a tela. Está aparecendo para vocês? Sim. Então, vamos lá. Vou falar sobre os aspectos jurídicos, né? Tenho atuado em contratos de concessão como advogada, em pelo menos 5 concessões, entre federais, estaduais e municipais também. Então, no escritório do qual eu sou sócia, né, Milano Valença Advogados Associados, e, basicamente, a gente vai falar um pouco sobre o conceito, né, os conceitos gerais de concessão, algumas questões legislativas que são incidentes a esse tipo específico de contrato, e ressaltar algumas questões de execução contratual, mais visando a questão das concessões de parques, dando ênfase a especificamente esse tipo de concessão. Então, sobre os conceitos introdutórios, né, natureza jurídica e legislação aplicável, é importante primeiro ressaltar que nas concessões de parque, a gente tem uma concessão de uso de bem público. E segundo Floriano Marques de Azevedo, escolhi esse autor porque eu acho que ele sintetiza bem o que é a concessão de um bem público, diz ele que é um instrumento que, segundo a doutrina, presta-se a conferir maior estabilidade ao uso privativo otorgado a particular, pois tem natureza contratual, pressupõe um vínculo estável e confere ao concessionário uma forte relação jurídica sobre o bem. Então, para esse tipo de contrato de concessão, né, para esse tipo de arranjo contratual, realmente precisa ser um contrato de concessão, porque é contrato de longo prazo, que requer uma série de investimentos, então precisa de segurança jurídica. Por isso, não seria ideal e adequado uma autorização ou uma permissão. E para fazer um contrato de concessão de parques, a gente tem que ver para a Constituição primeiro, nos artigos 21, 26 e 29, que definem a titularidade dos bens públicos. Então, se, por exemplo, a União quer fazer uma concessão,
ela precisa de parques, né? Ela precisa primeiro ser titulada esse parque, e assim sucessivamente para os demais entes. Também, para modelar essa concessão de parques, é essencial que se verifique a lei do respectivo ente federativo a respeito do bem. Às vezes, existem leis em cada ente federativo a respeito de um certo bem que se quer fazer essa concessão. Então, é imprescindível olhar para essa lei, porque lá vai estar descrito a função social daquele bem, como que ele deve ser utilizado. Então, para fazer essa concessão, realmente precisa ver se existem leis específicas para regular esse uso do bem. Embora a concessão de parque seja uma concessão, no termo mais correto, de um técnico jurídico de uso de bem público, sem dúvida nenhuma, a aplicação da Lei 8987 de 95 é incidente nesse caso, né? Embora não seja um serviço público, seja uma concessão de uso de bem público, essa lei é completamente aplicável. Então, o que seria interessante para o poder público fazer uma concessão de parque? Primeiro, porque possibilita a melhora da gestão do bem público, né, por um particular, e obtenção de receitas também pelo poder público, por meio de uma outorga fixa ou variável e também repasse. A gente sabe que tem essa dificuldade, né, pelo poder público de gerir o bem, dos bens públicos, porque requer dinheiro, requer fazer manutenção, requer ter uma equipe para poder fazer a gestão daquele bem, e tudo isso falta ao poder público. Então, além da possibilidade de você melhorar essa gestão do bem público, você também tem a possibilidade até de oferir, poder público, no caso, de oferir receitas, por meio de uma outorga fixa, que seja definida no início da licitação, né? Também por meio de uma outorga variável, que incide sobre a receita do concessionário, pode ser mensalmente, pode ser anualmente, vai depender da modelagem. E também o repasse, que seria a cobrança de ingressos, com uma divisão ali de percentual para fins de remuneração da concessionária e também de pagamento do poder público. Tudo isso a modelagem econômico-financeira vai definir. E aí, falando um pouco do projeto concessionário, né? Para fazer uma concessão, precisa fazer um projeto concessionário. E esse projeto concessionário, existe um desafio muito grande para o poder público, que é conciliar o interesse privado e o interesse público. Porque, como esse projeto concessionário vai ser financiado pelo particular, né, seja por recursos próprios ou de terceiros, ou seja, buscando em bancos, esse projeto precisa ser atrativo para ele economicamente, né, porque ele precisa ele precisa retornar esse investimento para ele de uma forma atrativa. Por outro lado, também precisa conciliar o interesse público, né, não pode ser só atrativo para o particular, precisa ser para ambas as partes. Então, é um desafio mesmo fazer um projeto concessionário. E a gente percebe que, claro, esse projeto concessionário poderia ser feito pelo próprio poder público, mas precisaria aí de uma equipe multidisciplinar, porque esses projetos concessionários eles são complexos, né? Eles envolvem questões econômico-financeiras de alta complexidade, envolvem também questão de investimento em áreas de preservação ambiental, então precisa também de pessoas capacitadas para ter essa noção de fazer obras nessas áreas, o que pode e o que não pode. E também assessoria jurídica. Então, é uma equipe multidisciplinar que, às vezes, o poder público não tem. E aí, uma opção a isso seria a possibilidade de licitar o projeto, né? Pela Lei 8666, você licita o projeto, né? E você pode exigir ali naquela licitação do projeto uma equipe multidisciplinar para fazer, uma empresa que tenha essa equipe multidisciplinar para fazer um projeto de concessão de parques. Lembrando que o artigo 21 da Lei 8987, ela permite o ressarcimento do dispêndio para o futuro concessionário, e também tem a possibilidade da participação dos autores do projeto na execução do contrato, conforme o artigo 31 da Lei 974 de 1995. A gente sabe que no âmbito da Lei de Licitações, né, da 8666, e até a nova Lei de Licitações também repetiu essa disposição, não pode, para certas obras e tudo, não pode, que o autor do projeto não pode executar o contrato. E aqui na lei de concessões existe essa possibilidade, falando em concessões, né? Então, é interessante porque você possibilita que pessoas de alta expertise, né, possam fazer projetos de concessão.
que são geralmente já concessionárias e pessoas que têm intenção também de executar o contrato. Esse projeto concessionário também pode ser feito por meio de PMI, de procedimento de manifestação de interesse, e de igual maneira esses dispêndios podem ser transferidos para o futuro concessionário. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o objeto do contrato de concessão, porque quando a gente fala de concessão de parques, existem algumas peculiaridades em relação ao objeto do contrato de concessão. Primeiro, tem que observar a destinação que a lei deu àquele bem público, que é o parque, né, para que esse objeto da concessão ele não conflite com essa lei, né? Também muito importante verificar o plano de manejo e o plano diretor. Geralmente, por exemplo, quando a gente fala de parques nacionais, tem plano de manejo, que basicamente é um conjunto de disposições que vão falar sobre o manejo do parque, como áreas de uso intensivo, áreas que podem construir ou não, áreas que podem visitação ou não. Então, o contrato de concessão, esse objeto, ele não pode conflitar com o plano de manejo, sob pena dele ser ilegal. E se for um parque urbano, que esteja ali sob o plano diretor, também, da mesma forma, não pode conflitar. Então, o objeto do contrato de concessão, ele tem que prever melhorias e serviços que estejam alinhados com essas legislações correlatas ao parque e também serem definidos de acordo com o interesse público e a necessidade específica de cada parque, porque cada parque vai ter uma necessidade específica, não vai ser igual necessariamente. Então, por exemplo, eu trouxe 2 exemplos aqui que vocês podem ver que as necessidades públicas podem ser bem diversas, né? E tudo, claro, em linha com aquele plano de manejo que regula o parque. Então, no Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha, onde tem uma concessão atual, foi feita ali em 2010, mais ou menos, a gente vê que os investimentos foram mais voltados a trilhas, porque as praias não tinham acesso fácil, enfim, não queria que passasse por qualquer lugar, né, por questão de preservação ambiental. Então, o investimento foi mais destinado a trilhas, a postos de informação em relação à conservação ambiental, também segurança, sinalização do visitante e ordenação da visitação também. E aí, quando a gente pega aqui o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, que fica aqui no Alto Corcovado, né, que é para subir no Cristo Redentor, atualmente temos 2 concessionárias lá que estão ali naquela área, né? E quando a gente vê o Cristo Redentor antes dessas concessões, existia um problema de ordenação e controle de visitação muito grande. As pessoas tinham que ir de carro até lá e o local é de difícil acesso, não tinha estacionamento. Então, era um problema, assim, antigamente, para o Cristo Redentor, antes da implementação desses 2 projetos concessionários. Então, as concessionárias que tem hoje em dia, uma faz transporte de visitantes até o Alto Corcovado por meio de trem e a outra faz por meio de van. Então, isso ordenou a visitação, né? Não é mais possível você chegar de qualquer jeito lá. Foi super importante essa concessão por isso. E o objeto, então, foi essa melhoria que era necessária especificamente nesse parque, né? Além disso, também, lá nessas concessões, tem um apoio ao visitante em relação a restaurante, lanchonete, souvenir também. E aí, quando a gente fala claro, de concessão, né, em termos gerais, a gente perpassa obrigatoriamente pela ideia de receita, né, do contrato de concessão. Porque, afinal de contas, esse concessionário ele faz um desembolso de valores significativos e precisa oferir receitas para poder amortizar os investimentos que ele fez. E aí tem 2 formas, né? Basicamente tem lá as receitas do contrato, que são as principais, e as receitas alternativas complementares, acessórias ou derivadas de projetos associados. Em relação às receitas principais, elas estão relacionadas ao objeto do contrato de concessão. Então, basicamente, numa concessão de parque, a gente pode pensar que, por exemplo, as receitas principais poderiam ser, se tiver transporte, por exemplo, a receita que advém do transporte de visitantes, ou de cobrança de ingresso para acesso ao parque, e de todos os outros objetos que tiverem já ali descritos como oferidores de receitas, né? E tem as receitas alternativas complementares acessórias ou derivadas de projetos associados,
que são receitas relacionadas tangencialmente ao objeto do contrato de concessão. Então, são receitas que elas ainda não estão ali definidas, podem até estar definidas já como receitas acessórias. Às vezes, os contratos, eles dizem que eles dão uma possibilidade ao concessionário fazer essa receita já de pronto, desenvolver uma receita acessória de pronto. Às vezes ele não vai dizer, ele só vai permitir que faça essas receitas, mas elas obrigatoriamente precisam estar relacionadas ao objeto do contrato, sob pena de ser entendido como algum desvirtuamento, né? E elas são super importantes, essas receitas, porque às vezes no início do projeto concessionário você não tem a exata dimensão do que pode ainda ser desenvolvido dentro de um parque em relação à exploração econômica. Então, é importante que tenha uma cláusula também possibilitando as receitas acessórias, embora a ausência dessa cláusula não impeça que depois tenha um termo aditivo permitindo que haja o desenvolvimento dessas receitas. Lembrando que essas receitas alternativas também, acessórias, elas são muito importantes e são consideradas para fins de equilíbrio econômico e financeiro do contrato, assim como as principais. E um exemplo, por exemplo, de receita acessória seria, por exemplo, fazer uma tirolesa no parque, uma exploração de receita envolvendo, por exemplo, a implantação de tirolesa, né? Ou projetos associados, como, por exemplo, um hotel. Seria também um projeto um exemplo de projeto associado. Agora eu vou passar a falar sobre a fiscalização do contrato de concessão, que é algo, né, que é bem complicado se tratando de contratos de longo prazo, porque esses contratos de longo prazo são complexos e eles exigem do poder concedente uma fiscalização igualmente complexa, né? O poder concedente ele precisa ter uma série de funcionários ali, de servidores, né, que tenham várias competências para poder fiscalizar esse contrato da melhor forma possível. E, às vezes, isso não é possível. Então, claro, o acompanhamento do cumprimento das obrigações ele pode ser feito pelo próprio concedente, mas os novos contratos de concessão que a gente tem verificado é a implantação da figura do verificador independente, que já é uma figura que consta lá nas PPPs, né, também contratos de concessão. E, basicamente, o verificador independente, ele é uma empresa contratada para acompanhar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela concessionária. Então, o contrato ele vai regular um pouco essa situação do verificador independente, vai determinar, por exemplo, como é que vai ser a remuneração desse verificador independente, se é por meio da concessionária, e também a escolha, né? Geralmente é feita uma escolha em conjunto da concessionária com o concedente para que seja feita essa fiscalização do contrato. E ao lado do verificador independente, também a gente tem aí os indicadores de desempenho, que também é um outro mecanismo aí de fiscalização de contratos de concessão, que tem vindo bastante também em concessões de parques, para fim de melhorar esse acompanhamento contratual, né, e exigir aí da concessionária uma eficiência melhor na gestão desses parques, né. Então, os indicadores de desempenho, basicamente, eles são índices decorrentes da aferição da qualidade das atividades executadas pela concessionária, e eles têm reflexo no pagamento da outorga. Então, os indicadores de desempenho geralmente são relacionados aos parâmetros e requisitos mínimos relacionados às obras, operação e exploração da atividade da concessão. Então, a depender do contrato de concessão é que você vai definir os indicadores de desempenho, né? Em contratos de concessão de parques, eu peguei um exemplo aqui do contrato de concessão do Parque Capivara no Campos do Jordão, os indicadores de desempenho que eles definiram lá, que tem a ver com o objeto do contrato deles, seria o ordenamento turístico de visitação, em relação às infraestruturas a serem implantadas pelo concessionário, em relação às atividades turísticas, comunicação, planejamento e gestão. Então, eles escolheram 5 pontos que têm total relação com o objeto do contrato, para definir que a concessionária ela precisa ter parâmetros mínimos de obediência e, no final de tudo, isso pode se refletir no pagamento da outorga. Então, para regular bem essa questão, o contrato ele deve estabelecer o nível mínimo aceitável para cada índice, a metodologia, técnicas e procedimento para mensuração desses índices e um cálculo para desconto da outorga. Lembrando, eu acho que eu acabei não falando, mas acho que falei mais no início, né, que o contrato de concessão é possível que o poder público ele aufira a receita por meio da cobrança da outorga, né,
Então, quando tem essa modelagem contratual em que o concessionário, a concessionária precisa pagar mensalmente alguma outorga variável, por exemplo, para o poder público, é possível que o poder público, na modelagem desse contrato, ele determine, por meio desse indicador de desempenho, um mecanismo já de descontar o valor, descontar ou aumentar o valor da outorga a ser paga, depender se esses índices a concessionária vai atingir ou não. Então, já é um mecanismo ali de mensalmente punir a concessionária, entre aspas, ou não, né? Ou não, para fins de controlar o desempenho dela nessa concessão. Por fim, eu vou só comentar aqui os métodos de resolução de conflito, que também é importante em contratos de concessão, quando a gente fala, né, de contratos de concessão, que são contratos de longo prazo, porque, e de forma igual, né, os contratos de concessão, eles podem ter mutabilidades, é muito normal que tenha mutabilidades em contratos de concessão, porque no início da concessão, o poder público tem uma visão do que seria o negócio, ele estabelece as matrizes de risco ali e o contrato daquela visão que ele tem naquele ano. Mas os contratos são de 20, 30 anos, então pode ser que no ano 10 alguma realidade se altere, pode ser que no ano 20 outra realidade se altere. Então, os contratos, né, eles têm previsto métodos de solução de conflitos que visam também, no decorrer da execução desse contrato, serem resolvidos por juntas técnicas a serem indicadas por ambas as partes, tudo para que seja resolvido da melhor forma possível, né, na execução do contrato. Então, é isso, gente. Obrigada, pessoal, pela atenção. Uma fala sincera. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado mesmo, foi bastante esclarecedora. Eu só aviso para todos os participantes que é possível enviar perguntas via chat, né? Depois das 3 exposições, nós abriremos para perguntas. A próxima a falar é a Adriana. Por favor, fique à vontade, Adriana. Boa noite, pessoal. Obrigada aí também pelo convite, pela oportunidade aí da gente estar abrindo esse espaço para conversar um pouco sobre esse setor aí, que é uma novidade para o Brasil e que está aí já atraindo a atenção de novos entrantes e de investidores, tá? Eu vou compartilhar também a tela com vocês, deixa eu só puxar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Tá tudo certo, então vamos lá. Bom, acho que aqui também para a gente deixar um espaço para fazer as perguntas, e depois da explanação da Daniara, acho que a ideia aqui a gente está falando um pouco, não sei porque o meu não está dando page down, então vou assim desse jeitinho. Bom, uma visão geral do setor, as oportunidades, a concorrência, o que seria, o que a gente aponta aqui como destaques de investimento, como é que é a atuação da BF Capital nesse setor hoje e a parte de financiamento, tá? Bom, no que diz respeito ao setor, dando uma rápida visibilidade do setor hoje, a gente está falando de, hoje, quando a gente olha, são 74 parques nacionais no Brasil, sendo apenas 8 sob a gestão privada, tá? Aqui no que diz respeito aos 10 maiores parques nacionais, com números em 2019 em milhares de visitantes, a gente vê aí um destaque importante para Fernando de Noronha, Cataratas do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu, e o Parque Nacional da Tijuca, que a Daniela já até ilustrou aí, é o Cristo Redentor ali, que realmente, como carioca, depois que entrou a operação do privado, aquilo ali não apenas em acessibilidade, mas enquanto prestação de serviço, enfim, é um passeio que visualmente é extremamente agradável, sem dúvida nenhuma, a cidade é lindíssima e tal, mas o acesso ficou mais fácil, de fato é horroroso parar o carro ali, a exploração do espaço ficou ótima, então, assim, é inequívoco que a entrada do privado, ela traz benefícios não apenas para o usuário, mas como também para o poder concedente, tá? Lembrando que é importante a gente fazer uma colocação que hoje os estados, municípios, o governo federal, enfim, quando eles abrem uma licitação, na verdade, para uma concessão de um parque, seja ele federal ou estadual, o que for, a preocupação eles não estão com uma preocupação fortemente só em monetizar
ele, município, ele, Estado, ele, poder concedente, se monetizar daquilo. Muito pelo contrário, existe uma preocupação grande em que ele traga competitividade para os leilões, que ele abre espaço para uma concorrência, de tal forma também que a precificação seja uma coisa o mais justa possível, de um valor mínimo, para que a gente efetivamente tenha um benefício tanto para o poder concedente quanto para o usuário, mas que você também evite a entrada de amadores, vamos dizer assim, tá? Bom, hoje é um mercado crescente, com alta elasticidade e resiliência. A gente fez aqui um comparativo, né, de crescimento dos últimos anos. Claro que a gente percebe aqui, em 2020, uma queda representativa por conta do efeito da pandemia. No slide abaixo, a gente fez uma correlação de crescimento do PIB com o crescimento do PIB com o número de visitantes. Então, a gente vê que, de fato, ele tem uma correlação, sem dúvida nenhuma, com o crescimento de PIB, de poder aquisitivo, e denota efetivamente uma excelente elasticidade e resiliência. O Brasil, quando a gente se compara ele a peers mundiais, ele ainda fica muito aquém no que diz respeito à visita de parques nacionais pelo mundo. Quando a gente olha Estados Unidos, acho que todo mundo aqui sabe que o americano ele viaja muito para dentro do país, então ele valoriza muito os seus atrativos internos nos Estados Unidos. A Espanha, sem dúvida nenhuma, tem uma exploração excelente, a França, o Chile, a Argentina. A Argentina hoje, com todos os problemas, ainda consegue ser melhor que a gente na parte de visitas a parques nacionais, com uma característica bastante peculiar que o Brasil, não apenas o Rio de Janeiro, mas o Brasil ele tem uma presença muito forte de visitantes estrangeiros, diferente, por exemplo, de uns Estados Unidos, uma Europa, como a Espanha, que tem muita visitação dos próprios moradores locais. E aqui embaixo, uma correlação de visitas a parques nacionais por cada 100 habitantes nos últimos 20 anos. O que a gente mostra já de oportunidades aí imediata para os próximos meses, né? Você vê a quantidade de parques, sejam eles nacionais ou estaduais, que virão a leilão, com destaques no que diz respeito a CAPEX, Lei Investimentos, para o Zoobotânico Getúlio Vargas da Bahia, com 103 milhões, Jericoacoara, com 120 milhões, Canoas, Serra Furada, com 45 milhões, e outros de ordem de grandeza menor, no que diz respeito a CAPEX. Já tem aí mapeados para leilão esses três, que eu destaco aqui, no dia 16 de setembro agora, alguns que já estão em fase de construção, de apresentação da data do leilão, edital e aprovação dos órgãos de controle já para o terceiro tri desse ano, ou seja, de fato, é um mercado que está vindo aí com força para que o setor público conceda para a iniciativa privada. O desafio aqui, que vocês vão poder ver nos próximos slides, são os players do setor. Quem trazer, porque ainda como é uma coisa muito nova para o Brasil, os participantes não tem um grande número de participantes. Então, isso é um desafio também importante para a gente, que trabalha na área financeira, da gente estar tentando fazer um roadshow, uma apresentação dessas oportunidades e como que se pode efetivamente ganhar dinheiro, é rentável, e ter uma relação bilateral saudável com o poder concedente, como a Daniela explicou bem, e trazer isso, e explorar isso junto ao mercado para investidores financeiros, trazer eventualmente investidores operacionais e estratégicos internacionais que ainda não estão no Brasil, porque, de fato, tem aí um pipeline bastante robusto, não apenas contratado, com estudos contratados pelo BNDES, mas estudos sendo contratados pelo BID, pelo Banco Mundial, enfim. É uma vedete da vez nesse momento, obviamente, junto com outros que a gente tem visto aí também, que era um foco bastante importante do Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Infra, que é o setor de rodovias. Aqui no que diz respeito à concorrência, que eu estava falando sobre o que são hoje os players do setor. Sem dúvida nenhuma, destaque para o Grupo Cataratas, que opera aí já a Cataratas do Iguaçu há bastante tempo, novos entrantes que têm vindo com bastante avidez para os leilões, como a Construcap, que é uma empresa de construção pesada, mas que já hoje opera, já tem aqui o parque de Ibirapuera, já levou a Parados da Serra, no Rio Grande do Sul, o Cantareira, em São Paulo, e agora
recentemente, né, que teve o leilão esse ano, a relicitação de Cataratas do Iguaçu, que eles dois se juntaram, Construcap e Cataratas, e vão operar aí pelos próximos anos o Parque Nacional do Iguaçu. Bom, aqui são os últimos leilões. O mais recente de todos foi o Parque do Caracol e do Tainhas, que é ali na região de Canela, ao lado de Gramado, levado pelo... Quem levou foi o grupo... esse aqui, tá certo, é isso mesmo. O vencedor foi o Iter Participações, que nada mais é do que um CNPJ criado pelo grupo do Bondinho, no Rio de Janeiro. Eles estão hoje com uma parceria importante com o fundo de investimento. Então, eles levaram com uma outorga de 150 milhões, um ágio de 5.300%. Estou um pouco rouca, gente, de vez em quando eu preciso beber uma aguinha. Acho que aqui tem uma coisa que eu queria destacar para vocês. Quando você olha uma outorga mínima de 2.800.000 e um licitante levar por 150 milhões, a gente não vou estar apontando aqui nem A, nem B, nem C, mas como eu falei lá no começo, a outorga mínima, o poder concedente tem procurado estudar e viabilizar para que traga competitividade para o setor, tá? De novo, tentando evitar amadores para esse setor. Então, assim, o cara não sabe fazer conta e pagou 5.300% de ágio. Não é isso. Por exemplo, um Parque Nacional do Iguaçu. Agora teve aí uma outorga mínima, que foi o leilão que, inclusive, nós, BF Capital, nós montamos o estudo em parceria com um escritório de advogados e um escritório e com o pessoal da natureza urbana, de meio ambiente. A outorga é de 83.400.000, mas o parque para em pé com uma taxa interna de retorno muito interessante, com valores bem acima disso. Então, assim, de novo, a outorga é mínima, tá? Para trazer competitividade, para trazer viabilidade para operadores, para licitantes e evitar os amadores. Da mesma forma que a gente viu aí parques urbanos como o Água Branco, Cândido Portinari e Vila Lobos, que é um parque aqui menor que o Ibirapuera, mas é um parque aqui, o Vila Lobos, ele é um parque hoje, tipo um Ibirapuera, só que menor. Ele foi licitado por uma outorga mínima de 1.600.000 e saiu a 62 milhões. Então, você vê que, pessoal, os parques novos, eles estão vindo com um nível de ágio bastante elevado, e também é uma forma de novos entrantes entrarem e começarem a fazer um conhecimento de mercado. Já um Parque Nacional do Iguaçu, que foi uma relicitação, é um parque que já é maduro, ele vem aí, obviamente, com um nível de ágio menor, tá? Quando a gente fala aqui, o que a gente enxerga das potencialidades de investimento nesse setor? Como eu já expliquei, um mercado com uma elasticidade de demanda relacionada ao crescimento econômico do país, ele tem uma demanda reprimida gigantesca a nível de Brasil, como eu expliquei lá naquele slide, comparativamente a outros países, traz na concessão um potencial grande de inovação e aplicações tecnológicas, como vai acontecer no Iguaçu, por exemplo, com Wi-Fi, enfim, para cada um deles uma particularidade, então tem esse potencial de inovação e aplicações tecnológicas, e também o espaço, de novo, de atrair novos investidores e novos entrantes no mercado brasileiro, além de operações de M&A. Eventualmente, você pode estar aí entrando numa operação hoje, vender um percentual de participação, já monetiza uma parte do seu investimento e vai participar em outro. Então, é dessa forma que a gente enxerga aí as oportunidades nesse setor. Bom, a nossa atuação enquanto assessoria financeira, a gente é uma assessoria de fato financeira especializada em infraestrutura, com foco muito forte em infraestrutura, especificamente em parques. Nós assessoramos a CCR no leilão do Caminhos do Mar aqui em São Paulo, o pessoal da Soul Parques no Aparados da Serra, o pessoal, o estudo de cataratas, o grupo Cataratas, desculpa, na assessoria ao leilão do Parque Zoológico de São Paulo, e o estudo de viabilidade econômico-financeira, a construção do edital de relicitação do Parque Nacional do Iguaçu, que foi realizado esse ano e conduzido pelo BNDES. Enquanto, uma coisa curiosa, a coisa vem crescendo de tal forma que hoje existe uma linha específica no BNDES para parques e florestas, porque se você olha os grupos privados hoje, muitos se financiam com a sua bancabilidade individual, alguns se juntam a fundos de investimento, mas o BNDES criou uma linha que
pode chegar a 25 anos e financiar até 80% do valor total, a partir de 20 milhões de investimento a 80 por grupo econômico, remunerada a TLP ou Selic. Então, assim, de novo, reforça a tese de que, de fato, é um setor que está aí com bastante visibilidade para os investidores, para o mercado, e tem atraído a atenção, não apenas pela oportunidade de se ganhar dinheiro efetivamente, taxa interna de retorno são muito interessantes, mas também existe uma preocupação muito grande do governo em conservação e meio ambiente, né? Monetizar, sim, trazer rentabilidade para a iniciativa privada, sim, a construção de contratos de concessão bilaterais, como a Dani explicou, que seja bom para o poder concedente, para a concessionária. Então, assim, a gente enxerga aí para os próximos anos aí bastante potencial no setor de parques no Brasil. Acho que o principal recado que eu queria passar era esse, para passar aí para o Adélio, que já é o nosso executivo do setor há algum tempo, né, Adélio, para fazer a sua apresentação. Boa noite a todos aí que estão participando conosco. Obrigado pela oportunidade. As apresentações aqui da Daniela e da Adriana foram muito boas, e eu acho que já criam um contexto bem explicativo do ambiente que nós estamos falando e do negócio, né, que está fervendo no país aí, de muitas oportunidades. Acho que é importante a gente deixar bem claro que eu estou aqui no Parque Nacional do Iguaçu há mais de 20 anos. Eu acompanhei o início e o desenvolvimento dessa concessão, que foi uma concessão pioneira e bastante arrojada na época em que ela foi lançada. Nós sofremos aqui muitos desafios ao longo desse processo todo, né? E um deles é o mito de que é a privatização. E não é uma privatização, né? Nós estamos falando de uma concessão onde tem muito claro o escopo da atuação do privado dentro dessa área, né? Então, os ativos principais, né, a biodiversidade, no caso do Iguaçu, né, a biodiversidade do parque, a natureza, a paisagem, ela continua sendo patrimônio público. O que é feito é a cessão, a transferência para a iniciativa privada, fazer a exploração econômica, né, desse potencial turístico, desse potencial de visitação dentro do parque. E é uma situação de ganha-ganha, né? Como a Adriana falou, tem que ser bom para todas as partes. Então, tem que ser bom para o setor público, tem que ser bom para a iniciativa privada como negócio, porque o objetivo da iniciativa privada é ter rentabilidade, é ter lucro, é recuperar investimento, é entregar dividendos para acionistas, né? E tem que ser bom para a sociedade. Quando a gente fala ser bom para a sociedade, se preocupar com a preservação desses ativos ambientais para as futuras gerações, mas também para a sociedade quando usuário, né? Para as pessoas que visitam e que pagam o ingresso para visitar esses locais. A gente vê no país uma quantidade enorme de oportunidades assim, né? De potencialidades que não estão sendo bem exploradas. E por que isso não ocorre tanto no país? Na minha visão, porque isso não é papel do setor público. Vou falar aqui do Iguaçu. O que nós temos de atividade dentro da concessão? Estacionamento, bilheteria, serviço de transportes, loja de souvenirs, restaurantes, toda a área de gastronomia, serviços de eventos, serviço de fotografias, né? Imagina a iniciativa privada, o parque é uma área federal, né? Imagina a dificuldade para o ICMBio, que representa o governo federal no parque, fazer a gestão de todas essas atividades que têm fins econômicos, né? Então, assim, fica claro que isso deve ser destinado para a iniciativa privada, que não é função do setor público esse tipo de atividade. E o arranjo da concessão permite, né, harmonizar tudo isso para que possa ser exercida essa atividade econômica dos parques de forma regulada, de forma controlada, né? Então, esses estudos prévios, eles são muito importantes, existe uma responsabilidade muito grande no estudo prévio,
Primeiro, para que as atividades econômicas realizadas, elas tragam esses benefícios para todos os atores, né? E também que ela pense na atratividade daquele negócio. Não é bom para ninguém se uma concessão falir, né? Uma concessão ela tem que ser pensada para ela dar retorno para o privado que está exercendo essa função, né? Aqui no Iguaçu, nos outros parques do Grupo Cataratas, nós experimentamos cases de sucesso, né, em todas as nossas operações, seja com o crescimento da visitação, porque, para mim, o que espelha é se nós estamos agradando o público, se as pessoas que está aumentando a visitação. A Adriana mostrou aí gráficos que mostram o crescimento da visitação. Isso é a comprovação de que o público está aprovando, né? Se o serviço não é bom, se aquela infraestrutura implantada não agradou, as pessoas não vão viajar, não vão pagar ingresso, não vão visitar. Então, a curva da visitação, naquele caso, é descendente. O que a gente olha é que as curvas de visitação, em todos os casos de concessão, elas são curvas crescentes, né? Sempre trouxe um crescimento importante da visitação. Porque, justamente, o privado vem com essa missão de melhorar, primeiro, infraestrutura. Vamos falar aqui do caso do Iguaçu, agora do novo contrato de concessão, né? Prevê aí, nós estamos estimando em torno de 600 milhões de investimento de infraestrutura turística, de apoio à visitação aqui no Parque Nacional do Iguaçu. A gente não vê essa disponibilidade de recurso no setor público para fazer esse desembolso de caixa agora, né? Tem outras prioridades do governo para investimento. E para o setor público existe esse interesse de investimento. E vocês imaginam um parque como o Iguaçu, com 600 milhões de infraestrutura, de melhoria da infraestrutura desse parque, o nível de transformação que nós teremos para oferecer turismo nessa unidade de conservação, né? Claro, com responsabilidade, com cuidado com o meio ambiente. Nós nunca vamos ter esse deslize, porque desde o contrato de concessão e todos os estudos já preveem que essas atividades sejam com esse critério de responsabilidade, né? Então, o Parque Nacional do Iguaçu vai receber uma quantidade tão grande de novos investimentos e de novas infraestruturas, que nós estamos falando de uma projeção de uma visitação de 2019 para uma visitação de 2 milhões para passar para uma visitação de 5 milhões. Eu acredito que a visitação no Parque Nacional do Iguaçu vai superar a casa de 5 milhões de pessoas ano. Quando a gente fala de 5 milhões de pessoas ano, nós precisamos ter infraestrutura para, num dia de feriado, por exemplo, atender em torno de 40, talvez 50 mil pessoas num único dia. Então, como que a gente proporciona esse crescimento? Sem essa infraestrutura para ordenar a visitação, para criar infraestrutura para que não exista impacto ambiental, ou seja, reduzido ao mínimo esse impacto ambiental. E que a gente ofereça, no final, experiência turística que essa pessoa que, depois que visitou o parque, ela recomende esse parque, ela saia dessa experiência com uma experiência positiva. Porque o que sustenta é isso. Nós temos que entregar para essas pessoas experiências que sejam memoráveis, que essas pessoas elas possam ser promotoras do turismo aqui no parque, e assim em todos os locais onde estão tendo, né, as concessões. Aqui no Iguaçu, em Foz do Iguaçu, a gente tem o Marco das Três Fronteiras também, que é um espaço municipal, é uma concessão do município, nós que operamos, é um lugar que estava todo depredado, o bem público, que era o principal, que é o obelisco, que é o marco, né, das Três Fronteiras, que ele representa essa divisa territorial, é um marco tão importante para a nossa região, para o Brasil, mas também para os três países, né, o encontro dos três países, do Brasil, do Paraguai, da Argentina. O marco brasileiro ele não estava sendo visitado, porque era um lugar perigoso. Os turistas que estavam indo para esse lugar eram muitas vezes assaltados, nós tivemos ocorrências de assalto, de situações, né, gravíssimas.
E não tinha infraestrutura mínima, não tinha banheiro adequado, não tinha nenhuma infraestrutura de apoio para receber o turista. O Marco das Três Fronteiras já está recebendo, em 2019 já recebeu próximo a 500 mil de visitantes, né? E só foi possível por quê? Porque foi montado um estudo prévio, foi feito um planejamento de um desenvolvimento turístico para aquele local, foi feito esse investimento de transformação daquele local. Então, hoje o Marco entrega uma excelente experiência turística, a gente acompanha os indicadores de resposta do público para aquele passeio no Marco das Três Fronteiras, e nós temos uma resposta muito boa. O que acontece? As pessoas que visitam gostam, indicam, recomendam, as redes sociais ajudam a potencializar isso, e hoje nós tiramos um lugar que estava abandonado na cidade de Foz do Iguaçu, que era, assim, motivo até de vergonha para a nossa cidade, para o turismo em Foz do Iguaçu. Hoje é um motivo de orgulho, gera muitos empregos diretos e indiretos, movimenta a economia, gera impostos, e gera outorga para o município. Então, assim, desenvolveu a economia, nós da iniciativa privada estamos satisfeitos com o retorno que o projeto está gerando em termos de resultados econômicos. O setor público destravou um problema que era de segurança pública, de um bem público que estava mal cuidado. Hoje é uma área que está recebendo muitos turistas, os turistas que estão visitando estão saindo de lá muito satisfeitos, né? Então, assim, nós conseguimos o objetivo de todos que estão envolvidos, que é ter um projeto que gerou benefícios para todos, né? Para a sociedade como um todo ganhou. Aí esse exemplo do Iguaçu, que aconteceu isso no primeiro contrato que está terminando agora, né, que traz enormes benefícios para a sociedade, o Marco, todos esses projetos, e a gente olha para o país, o tamanho das oportunidades que ainda tem, em diversas cidades, em diversos estados, em muitos parques nacionais, como a Adriana trouxe aí, né, poucos, ainda só 8 estão sob gestão da iniciativa privada. Então, o Brasil tem uma riqueza enorme de oportunidades, e que esse modelo de concessão, a concessão como modelo, ela permite destravar tudo isso, né? E fazer com que esses ativos eles gerem riquezas, né? Movimentem a economia, gerem impostos também, enfim, tragam uma série de benefícios para a sociedade. Aproximem as pessoas dos parques nacionais, ou seja, para nós é importante, como é a maior forma da gente sensibilizar as pessoas para a preservação, para a conservação da natureza. Quando as pessoas vêm fazer um passeio num parque, quando elas visitam, né, quando as crianças conhecem. Então, a partir essa é a maior oportunidade, a partir dessa oportunidade a gente tem condições de sensibilizar ainda mais a sociedade para a importância de ter esses locais preservados. Quando eles estão lá escondidos na Amazônia ou em todos esses locais, quando eles não existe o contato das pessoas, da população com esses locais, eles contribuem muito pouco, eles contribuem só para aquela parte que é reservar como reserva ali, como área de proteção, manter a biodiversidade, os ativos ambientais preservados, mas eles não são, não geram, né, riqueza, não gera movimentação da economia, não gera emprego, não gera também esse fator tão importante que é o contato das pessoas, conectar as pessoas com a natureza, permitir que as pessoas visitem esses locais e elas saiam dali como também pessoas que defendam esses parques e defendam a preservação da natureza, porque as concessões, e o turismo realizado com responsabilidade, ela não traz prejuízo para o meio ambiente, né? São áreas controladas, são atividades controladas, ao contrário, elas potencializam a opinião pública e ajudam que esses parques sejam ainda mais defendidos e a conservação seja ainda mais apoiada. Então, eu vivo isso há muitos anos já, mais de 20 anos, que eu participo desses processos de concessão, de estar na iniciativa privada e saber dos desafios que existem, mas que isso tem um potencial ainda no Brasil, é um greenfield,
enorme, né? O Brasil é o país das oportunidades, a gente tem em torno de 20% do nosso território são áreas de preservação de algum tipo, né? Então, vocês imaginam, com o tempo, quanto que a gente vai poder ter de benefício com a exploração de atividades econômicas responsáveis, como o turismo sustentável, o turismo feito com cuidado ambiental. É um ativo muito grande para o país, não só de riqueza de biodiversidade, mas um ativo muito grande para o país de atividade econômica, de exploração econômica e de ter a nossa população em contato com essa natureza. Não só a nossa população, mas de pessoas do mundo todo que virão ao nosso país para experienciar, para ter essa oportunidade de ter contato com locais de grande capacidade turística, de grande potencial, de biodiversidade preservada. O Brasil é uma das reservas, ainda uma das grandes reservas do planeta. E isso cada vez mais vai ter valor no turismo mundial. O turismo de natureza é o turismo que mais vai crescer e mais vai se desenvolver no país. Sem falar aí de zoológicos, de outros parques que tem nos municípios, né? Nós temos também dentro do Grupo Cataratas o Bioparque do Rio, foi feito um grande investimento em infraestrutura, a visitação do parque cresceu muito, enfim. O país está cheio de oportunidades para isso. Eu acredito que a iniciativa privada também está preparada para olhar com a responsabilidade necessária para esses projetos, e eu vejo o setor público também já bastante preparado. Então, acho que as coisas estão acontecendo também no momento em que tanto o setor público está mais preparado, como a iniciativa privada, a sociedade como um todo está mais aberta para desenvolver esses negócios e desenvolver essas oportunidades. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Adélio. Muito obrigado mesmo por essa exposição de como um player, né, como gerenciando realmente esse projeto tão fantástico. Nós temos aqui uma pergunta da Luciana no chat, e aí vou ler para que vocês possam nos esclarecer. A Luciana pergunta o seguinte: como vocês veem a questão da regularização fundiária? Seria possível inserir na concessão diligências para regularização, já que a titularidade é um pressuposto para a concessão? E um outro ponto tangenciado por ela, tangenciado pela Adriana, e ela pergunta também, quanto aos superágios. Não há uma sombra de assimetria informacional? Isso não seria, de certa forma, uma falha na estruturação do projeto? E aí eu deixo por conta de vocês a resposta. Eu acho que a Adriana já pode começar aí nessa última pergunta. Essa parte da regularização fundiária eu não domino o tema, tá? Então não sei. Sobre esse Depois você fala um pouquinho sobre isso. A Daniela pode nos ajudar, né? A questão aqui do ágio é uma preocupação que o mercado todo tem quando a gente vê esses superágios, não apenas em parques, mas se a gente for relembrar também o leilão da sexta rodada de aeroportos, que aconteceu no ano passado, se foi sexta ou foi sétima, um dos dois, onde tivemos CCR, Vansi, teve ágio de 9.000%. Então, assim, as pessoas falam, nossa, o cara errou na conta, não é possível que não sei o que, enfim. Como eu abri aqui, o tema é preço. A gente foi contratado para fazer o estudo de viabilidade econômica para o BNDES do Parque Cataratas do Iguaçu, do Parque Nacional do Iguaçu. A gente ficava, e um trabalho, aliás, muito bem feito também pela Secretaria do Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente, todos eles muito proativos, muito pró-boleta, pró-deal, como a gente costuma brincar, né? E sim, uma preocupação grande em trazer um contrato robusto, que tenha toda essa parte que nem o Adélio comentou, de conservação e de monetização da concessionária. Você acha que um parque que vai demandar 600 milhões de investimento, que é isso entre CAPEX de investimento e reinvestimento, que tem, né, lá na frente também reinveste depois de um determinado tempo, uma empresa que já estava operando lá, botar um ágio de 300%, esse projeto ele para em pé com muito mais do que 83 milhões de outorga. Então, de novo, um indicador
de outorga mínima que o governo quer dar para atrair competitividade e novos entrantes. Agora, claro, quando você entra com um operador já experiente no setor, como o Cataratas, o Construcap bem mais novo no setor do que Cataratas. Eles já conhecem os mecanismos e como a operação roda, obviamente, parques maduros como um Cataratas, ele tende a ter um ágio menor, porque já é um ativo maduro. Agora, o que é novo, de fato, você vê empresas novas entrando, eles pagam efetivamente para poder entrar e estar no negócio. E, às vezes pagam alto, mas, de fato, continuam parando em pé. É muito estratégico do operador que entra e licita aquele ativo. Vou trazer um paralelo simplista para poder fazer uma analogia com vocês. Por exemplo, operações de M&A, compra e venda na área de saúde, hospitais. Você vê a monetização, você faz a valoração, valuation do ativo por número de leitos. O cara pagou não sei quantos milhões, tinha tantos leitos, varia, na média, tantos R$1.000 por leito. Não necessariamente. Depende, para a Intermédica Notre Dame é estratégico para ela entrar no Sul, ela vai pagar mais caro, enfim. Então, assim, não há uma assimetria informacional, não há não tem bobo do outro lado, o bondinho puxou o preço aí, por exemplo, que foi o ITER Participações no Caracol. Acredito que sim, puxou, mas ele é um operador experiente de Pão de Açúcar, bondinho do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. O cara já conhece do negócio há muito tempo, enfim. Então, esse é um esclarecimento importante, porque não acontece só em parques. Acontece em rodovia, acontece em aeroportos, aconteceu absurdamente no leilão da SEDAI Rio de Janeiro, que a EGEA, a maior empresa de saneamento do Brasil, também, não me lembro agora de cabeça, pagou um ágio altíssimo pela SEDAI no Rio de Janeiro. A EGEA é o maior operador de saneamento básico do Brasil, ela não sabe fazer conta? Claro que sabe fazer conta. E também tem isso, né? Quando a gente fala em outorga mínima, a gente está precificando aquele ativo sem financiamento, imaginando que o cara vai investir com capital próprio. Esse é o dinheiro, a gente costuma aqui na BF brincar que o dinheiro mais caro do mundo é aquele que você não tem. O outro é o que você tem. Então, assim, quando você precifica com o dinheiro do acionista, é claro que você tem que botar um valor mais baixo e a taxa interna de retorno do projeto é mais moderada. Agora, quando você vem com capital de terceiros, e é o que efetivamente acontece sempre, você monetiza muito mais o investidor, porque ele vai estar investindo menos e obtendo uma taxa de retorno atraente. Então, acho que esse é um ponto importante para ficar claro para o mercado, de uma forma geral. Perfeito. Vamos passar, então, para a segunda pergunta, que a Daniela pode nos responder sobre a regularização fundiária. Sim, é possível que você, na modelagem do contrato, preveja essa possibilidade de regularização, né, para o concessionário, por exemplo, que pode ser determinado que o próprio concessionário faça desapropriações, né? Isso decorre de uma autorização que consta na própria lei de desapropriação, bem como na lei de concessões também, que dada essa autorização, se realmente o Estado fizer primeiro a declaração de utilidade pública, que só cabe ao Estado a declaração de utilidade pública, mas a desapropriação, o procedimento de desapropriação, inclusive o pagamento da indenização, pode ser atribuído ao concessionário, mas isso precisa ter uma autorização expressa do Estado quanto a para que o concessionário faça, né? Então, é possível. Muito obrigado. Vou fazer uma pergunta, continuando nessa questão dos players, né, da dificuldade de atrair novos players. Então, assim, a gente vê essa primeira experiência da década de 90 e como essa estruturação de novos projetos tem sido desafiadora, né? Em um determinado momento ficou parada, hoje nós estamos vendo um boom de projetos a serem estruturados. E aí eu gostaria que vocês destacassem, né, se possível, os principais avanços, né, que reconhecemos, principalmente nessa nova licitação de um projeto lá da década de 90, como podemos comparar esses dois novos contratos, e principalmente eu quero saber os maiores desafios hoje para que esse tipo de concessão realmente consiga atrair novos players. O que está faltando? E só fazer
um adendo também sobre a questão do financiamento, sobre essa parte do BNDES. Nós já vimos em outros setores que o BNDES sempre deu uma ajuda, né? E o ministro Tarcísio, às vezes, precisou de uma muleta, alguns setores para avançar. A pergunta é, o setor de parques precisa dessa muleta ainda, ou já chegamos numa maturidade de financiamento para que o BNDES seja dispensado, né? Então, são algumas perguntas aí para a gente conseguir ter um panorama do setor. Eu vou pegar um pouquinho da fala, Adélia, que eu acho que depois você, enfim, como empresário do setor, você vai poder falar da muleta. Eu não vejo muleta no BNDES, e sim uma preocupação em justamente estar atraindo os investidores, criando mecanismos de financiabilidade competitivos, porque o mercado de capitais ele existe, mas ninguém vai 25 anos. Então, assim, ele não vai no prazo de concessão como vai um BNDES. E o BNDES é um banco de fomento, querendo ou não. E hoje, pelo menos nesses últimos anos, e a gente aqui faz muita operação com o BNDES, o BNDES, ele inclusive, tem feito os estudos. Então, uma das suas colocações, a financiabilidade pelo BNDES é para, de fato, dar financiabilidade de longo prazo para os projetos e para que eles, de fato, parem em pé com taxas internas de retorno mais atraentes, tá? E trazer realmente a atratividade de investidores. Se você for contar com a única e exclusivamente a bancabilidade do concessionário, ele pode ser o melhor risco de crédito do mundo, mas seja uma dívida com um banco privado, ou seja um mercado de capitais, uma debênture incentivada, ele vai esbarrar nos 12, nos 15, não vai chegar aos 25. Então, esse é um ponto que eu não chamaria de muleta, eu chamaria de mais um instrumento para tornar o setor mais atraente. Não é um setor maduro ainda, claro que não, por isso que ainda tem poucos players participando. Agora, o grande desafio e a preocupação grande que o próprio BNDES, na construção do projeto do PNI, Parque Nacional do Iguaçu, mostrou para a gente é exatamente isso, você não ter ainda uma visibilidade no mercado do setor e aí atrair novos investidores. Então, assim, é um trabalho árduo que o PPI, né, que é o pessoal de parceria público, que o pessoal com parceria, agora esqueci a tradução é o pessoal do PPI que está justamente preocupado em fazer essas divulgações das privatizações e das concessões e da parceria público-privada, PPPs. É um desafio grande que o governo tem de apresentar os projetos para o mercado e atrair novos investidores de fora para cá, porque o dinheiro dentro do Brasil ele é finito, não tem. O nosso mercado financeiro é muito restrito, temos pouquíssimos bancos grandes, pouquíssimos bancos e concentrado nas mãos de poucos bancos, e eu diria para você que esse desafio não está só em parques. Se você olhar rodovias, quem que você encontra de player de rodovia? Você vai bater sempre cabeça com os mesmos, Ecorodovias, Artéries, CCR, assim, Acciona, você bate na mão de 5, 6, e você tem dezenas de milhares de quilômetros de rodovias para serem privatizados, concedidos no Brasil, modelo de outorga, modelo de desconto na tarifa, enfim. Eu diria para a gente, que é uma preocupação grande que nós temos que ter enquanto Brasil, o Brasil é um mundo de oportunidades, o chinês está vindo forte para o Brasil, nós assessoramos agora recentemente no leilão do Rodoanel em Minas Gerais, o chinês que está olhando para o Brasil em rodovias, em saneamento, em energia. Então, assim, é um desafio do Brasil se exibir, se expor, e trazer, como a Daniara falou aí na fala dela, segurança jurídica, alguma coisa que um contrato, uma robustez que traga, que seja bom para os dois lados. Tem alguns estudos sendo capitaneados pela própria FIPE, de eventualmente até o próprio risco macroeconômico do país, eventualmente poder ser compartilhado entre o poder concedente e o concessionário. Então, assim, eu como carioca, já ouvia falar de privatização da SEDAI há muitos anos, porque a pessoa bota na cabeça privatização, estamos perdendo o domínio da coisa. Gente, a gente aqui que trabalha muito com saneamento, é uma vergonha a gente olhar um país que tem menos de 15% dele inteiro com serviço de saneamento, de esgotamento, e esgotamento sanitário e tratamento de água. Então, assim,
tem que ir para a mão da iniciativa privada e tem que, de fato, deixar o governo investir em segurança, em saúde, em parcerias público-privadas, que a gente está vendo hoje também crescer muito em saúde. Então, é desafio para o país, não é desafio para o setor de parques, não. Excelente, excelente. Mas, e Adalio e Daniela, eu gostaria de saber um pouco mais dessa comparação dessas duas versões de contrato, né? O contrato da década de 90 e quais são assim, as percepções de vocês de amadurecimento institucional, de modelagem, de estruturação, que nós podemos perceber nessa comparação de dois contratos de um mesmo objeto, vamos dizer assim. Posso começar, Débora, então? Bom, o contrato de concessão, né, o primeiro contrato de concessão do Brasil em matéria de parques é o da Cataratas, né? Foram 2 contratos de concessão em 1998, veja bem, faz muito tempo. E é realmente um contrato muito ruim, infelizmente, né, Adélia? Era um contrato que tinha pouca regulamentação, não é claro, as cláusulas, por exemplo, até de receitas eram um pouco confusas. Quer dizer, reflete também a imaturidade ali do setor à época, mas embora problemas jurídicos aqui que estou relatando, o desenvolvimento ali da concessão foi muito bom, né? E eu até parabenizo aí o Adélio, né, o Grupo Catrax, porque isso só foi possível pela seriedade do empresário, né, de investir os valores que deveriam investir no projeto concessionário e de gerir de uma forma muito boa, né, com uma relação muito positiva junto ao ICMBio com construções. Ao longo do contrato, teve alguns aditivos, enfim, foram saneando, né, esses problemas iniciais do contrato. Então, embora ele seja realmente um contrato muito precário, esse de 1998, a gestão dele foi se consertando com o tempo, e tem muito mérito também do particular, ao meu ver, também do público, porque no decorrer do contrato eles se dedicaram ali também a melhorar esse projeto, mas o particular também foi muito importante, porque eles foram muito sérios nos investimentos. E isso refletiu de forma muito positiva ali na cidade de Foz do Iguaçu, não só na cidade, mas no próprio parque, né? Primeiro, teve um reflexo muito positivo da visitação, como a Adélia comentou, mas também na cidade de Foz do Iguaçu, sob o ponto de vista econômico, social, tem questões de política de ingresso, né? Que foram implantadas também ao longo do contrato ali para dar desconto para setores sociais muito importantes, né, visando ali educação ambiental de crianças, projetos muito interessantes dentro da concessão foram desenvolvidos depois. E aí eu acho que esse contrato de concessão agora novo, ele é muito melhor, né, porque realmente foi feito um estudo específico, foi feita uma licitação, e quem ganhou a licitação até foi o consórcio qual a ABF participou, né, como uma das empresas ali, componentes do consórcio, junto com outras 2 empresas que também formaram aí uma equipe de peso para pensar sobre esse contrato de concessão. Então, é um contrato muito melhor, né, porque tem mecanismos novos, como eu comentei, indicadores de desempenho, verificador independente, questões de resolução de conflitos, questões claras do plano de manejo, que antes não era colocada ali no contrato de concessão, e que isso sempre foi um problema, né? Às vezes o concessionário não sabe se ele pode fazer X, Y, Z, e dessa vez teve um estudo jurídico muito mais robusto, né? Em relação ao que pode, o que não pode, questões de investimento também, e os projetos, sem ser jurídicos, agora falando dos projetos, os projetos foram também bastante interessantes, e ao mesmo tempo houve muita conversa também até com esse concessionário antigo, né, ao longo do contrato, com as discussões do que poderia melhorar na concessão. Isso também, eu acho que o ICMBio também captou um pouco já as necessidades que antes já estavam ali tipo, evidentes, né, captou e colocou isso no novo contrato. Então, é um contrato realmente muito melhor, né? Eu concordo com a Daniara. Respeitando a época, né, 98, que o contrato foi assinado, vocês imaginam que, então, quando foi feito o estudo e foram desenvolvidas essas iniciativas. Então, assim, realmente era um contrato que tinha muitas restrições, mas era um projeto pioneiro. Eu vivi muito isso, da sociedade
muita gente questionava, mas privatizaram as cataratas. Agora é o privado, não é mais do Brasil. Né? Como agora o pessoal falava, mas se entrar um estrangeiro e vencer a licitação. Na verdade, o que existiu foi um crescimento da sociedade como um todo, de todas as áreas. Uma concessão, ela requer participação multidisciplinar, né? Pessoas da área de economia, da área de arquitetura, da área de biologia, da área enfim, das áreas ambientais, das áreas de negócios, da área jurídica. Então, acho que houve um amadurecimento muito importante ao longo dos anos, houve uma curva de aprendizado, e a gente sabe que essa curva de aprendizado foi com muito cuidado, com muita responsabilidade, foi trazido para essa nova concessão. Hoje, o novo contrato ele vai dar muito mais liberdade de atuação, mas é uma liberdade controlada, né? Tem indicadores de gestão, tem indicadores que vão monitorar o nosso cuidado ambiental, o nosso cuidado com a satisfação das pessoas que estão visitando o parque. Então, assim, na verdade, trouxe uma modernidade que foi possível com esse tempo, com esse conhecimento e também com as novas tecnologias, né? Nós temos novas tecnologias que hoje vão permitir um controle muito maior da gestão. Vou dizer, por exemplo, hoje existe tecnologia para determinar que numa área, por uma câmera, a gente sabe que ali tem X pessoas, um quantitativo de pessoas estão naquele momento, naquela área. Então, não precisamos ficar lá contando se está ultrapassando a capacidade de pessoas delimitada para aquele espaço. Enfim, é um conjunto de melhorias que faz com que esse novo projeto possa ser, na minha opinião, um projeto muito atraente. Por conta disso, esse ágil, né, que foi alto aqui no Iguaçu, por conta disso também, o ágil lá no Rio Grande do Sul, dos parques do Rio Grande do Sul, por conta de profissionais como a Adriana, a equipe da BF Capital e outros, BNDES, enfim, o governo federal como um todo começou a olhar, de fato, como uma atividade econômica e tratar com profissionalismo, com técnica. Então, houve uma evolução muito grande. Eu tenho certeza que daqui 10 anos o que a gente está fazendo hoje também vai se tornar um tanto obsoleto, vão surgir novas coisas. Mas eu estou muito satisfeito com o que aconteceu e a gente precisa de competência mesmo. Não é um desafio fácil, né? Por quê? Porque alguém paga a conta. O corajoso aqui é o empresário, né? Vai contrair dinheiro, seja por qual fonte, mas ele vai contrair sob sua responsabilidade, vai ter que pagar aquele cheque algum dia. Então, assim, nós precisamos de gente competente lidando com isso, porque quem vai pagar, na verdade, são os consumidores, eu vou usar esse termo, né? É o cidadão que vai comprar ingresso, a curva, se não tiver visitação, não para em pé. Essas contas, elas param em pé com visitação maior do que tem. Então, nós precisaríamos ter muita competência para gerir isso com muito profissionalismo para que tenha sucesso o projeto. E quem vai pagar essa conta é o público. Então, se o show for ruim, não vai vingar. Nós vamos ter que entregar um show que encante as pessoas. Nós vamos ter que ter, por exemplo, no Iguaçu, nosso objetivo é fazer com que o Iguaçu seja um dos melhores parques do mundo, e vai ser, nós vamos trabalhar para buscar. É nosso foco de atuação, e é isso que vai trazer resultado. Então, acho que isso eleva muito a atividade, o profissionalismo, vão surgir novos players, quantos mais players tiver, melhor, porque nós precisamos realmente de muitos players, porque tem muitas oportunidades no país. Então, assim, eu vejo com muitos bons olhos tudo que está acontecendo e com uma expectativa muito positiva para o futuro nessa área. Muito obrigado, Adélio. O tema é muito bom para se discutir, para se debater, para perguntar. É uma coisa que a gente vê todos os benefícios aí quando implantado, quando muito bem implantado. Mas agora o nosso tempo já se esgotou aqui. Eu gostaria de agradecer bastante a presença do Adélio, da Niara, Adriana. Foi um prazer. Tenho certeza que vocês alimentaram um debate aqui para o Espírito Santo necessário
até para valorizar nossas belezas, nossos parques. Eu acho que a gente precisa pensar aí já em alguns projetos. Mais uma vez, muito obrigado. A OAB agradece muitíssimo a presença de todos e uma boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Um abraço para todos aí. Uma boa noite.